Pessoal, com muita honra, hoje eu recebo um atleta master de ginástica artística. É um orgulho para nossa região. Ele também é coordenador do projeto Gaia, que ajuda muitas pessoas a se encontrarem nesse esporte maravilhoso. É o Nelson Kitahara. Olha só, eu adorei essa camiseta, porque eu tenho uma história com o Brasil Futebol Clube também. Eles estão conosco no programa desde 2016, nos apoiando, incentivando o nosso trabalho. E quando eles falaram de você, que você tinha voltado da Alemanha, foi agora, início de junho, né? Isso, foi dia 28 de maio, a gente foi para a Alemanha e a competição aconteceu dia 1º de junho. Foi o Campeonato Mundial Master de Ginástica Artística. Você estava me falando de, quando a gente foi te apresentar, fazer a pauta, né? Atleta Master. O Atleta Master, ele tem uma diferença do termo atleta apenas. Queria que você explicasse pra gente sobre isso. Então, a ginástica artística, ela começa com os atletas a partir dos 9 anos. A partir de 9 anos já pode competir no Campeonato Brasileiro. Olha só. Pré-infantil. Tá. E, geralmente, no masculino, 25, 26 anos é o ápice de treinamento. Eles continuam fazendo atividade física, competindo, né, pelos clubes, mas o ápice mesmo de uma competição internacional é em torno dessa idade. O Master é a partir dos 30 anos, de 30 a 39, 40 a 49, então de 10 a 10 anos. A minha categoria é 60 a 69. E você ficou entre os 3 melhores times do mundo nesse campeonato. Isso. Foi em Leipzig? Leipzig. E aí, eu imagino como que foi pra você, né? Você já participou bastante de outros campeonatos, já tem muita história, mas ir para um outro país, enfrentar países que também treinam muito, né? Sim. O interessante foi que essa foi a primeira competição internacional minha. De toda a minha carreira como atleta, eu nunca tinha competido internacionalmente. Foi uma experiência enriquecedora. Nossa. E como que foi o preparo? Quantas pessoas foram com você? Nós fomos em 7 ginastas, Masters, 2 com a categoria 30 a 39, 1 com a categoria de 40 a 49, 2 de 50 a 59, eu e mais o Augustinho de 60 a 69. Nossa, e como que foi chegar lá e competir com essa galera que, como eu te falei, você sabe mais do que eu, são países que focam muito nesse esporte, nessa modalidade, né? Obviamente que você está no melhor aqui da nossa região, Brasil Futebol Clube, onde você treina, né? Sim. É referência quando fala de ginástica artística, rítmica também. E como que foi essa experiência da competição, de ver os adversários? Então, é uma forma diferente de se ver. Tá. Quando a gente é atleta mais novo, a gente tem muita rivalidade, né? Tem aquela coisa de ânsia de ganhar. Uhum. E nessa competição não. Mesmo os outros países auxiliavam a gente a trabalhar, a competir, arrumar aparelho. Então foi bem interessante isso, essa união, esse movimento master. Mesmo com os concorrentes lá. Isso. E então a gente também não achava que estava disputando com os primeiros lugares. Foi uma coisa que aconteceu no final da competição apenas. A gente foi lá para participar, para fazer o movimento acontecer, ter visibilidade dentro do nosso país também, que é uma coisa nova. Eles nunca tinham ido para fora, representar o país com equipe. E já de antemão, já ficar em terceiro entre os 3 melhores do mundo. E esse título é homologado pela Federação Internacional de Ginástica. Olha então, só. A gente tem um resultado que nem as outras equipes novas, jovens, têm ainda. E você teve uma lesão, né? É o dedo em gatilho que fala? Tive. No final do ano passado, após o meeting, que é um campeonato brasileiro de ginástica master, que é realizado aqui no Brasil, a última edição foi no Rio de Janeiro, e depois da competição, acho que estresse, cansaço... apareceu um dedo gatilho no final do ano. Nossa. E com isso demorou até... A gente acha que vai melhorar, que não vai ter que fazer tratamento. Você ficou com medo de sair da competição, né? Não, durante a competição não estava problema. O problema foi após a competição. Depois do resultado, depois que baixa mesmo a tua... Aquela adrenalina, né? Então, eu fiquei com a resistência baixa e aconteceu esse tipo de coisa. E o tratamento demorou. Eu fiquei quase próximo de ir para a Alemanha com o dedo em gatilho. Então me atrapalhava os treinos, para subir nos aparelhos era complicado, sentia dores. E aí, quando eu fiz o tratamento, melhorou. Olha só. Só que todo o trabalho que foi feito, eu senti um desconforto nas minhas costas. Porque eu jogava eu fazia o contraponto todo para as costas.
e senti muita dificuldade. Agora que eu estou voltando a melhorar. Ou seja, essa vitória tem vários motivos aí para ser comemorada, tem uma superação. Uma superação total. Muito legal, né? E quando a gente fala de esporte, a gente atrela essa questão da união, né? De também a parte da disciplina, que é muito importante. Eu acho que hoje os jovens, por exemplo, muitos se colocam já no esporte desde cedo, mas tem alguns que ficam só nas telas e não tem essa questão do esporte que faz toda a diferença. Você sempre gostou desde jovem? Sim, eu pratiquei esporte a minha vida inteira. E sempre ginástica artística ou algumas coisas, outras modalidades? Eu passei por várias modalidades. Futebol também? Natação, ótimo. Judô, que legal. Fiz a ginástica, saí, fui fazer outros esportes de... Futebol não? Ao ar livre. Não, futebol eu tenho 2 pés esquerdos, eu sou muito ruim. A gente jogava no ginásio para brincar, para aquecer, legal. Mas... atividade com futebol é muito complicado. E natação, fugindo agora um pouco da natação é um esporte sensacional, né? Sim. Pra quem começa desde cedo, molecada ali, né? Desenvolve muito a parte respiratória. Quando eu era pequeno, eu tinha crise de bronquite. Quando eu morava era muito frio. Porque eu não sou de Santos, eu sou do interior de São Paulo. E a forma na época para tratar a asma ou a bronquite era na natação. Só que era muito frio a minha cidade, então não deu para aguentar muito tempo. Eu queria que você falasse o tipo de pessoas que tinham lá na sua equipe, porque a gente acha que todo mundo ali é só atleta, né? Mas tem pessoas com outras profissões lá, médico, advogado, empresários, professores, é tudo misturado, né? Tem uma pessoa que tem uma agência de seguros. Olha só, a gente não espera isso. Tem outro que trabalha com a parte de empresa. Tá. Ou trabalha com rolamentos. Então tem vários perfis, né? Sim. E de educação física mesmo tem eu, o Thiago e o Renato que trabalham na área. Você dá aula em outros lugares, né? Você dá aula na Universidade Paulista, aqui em Santos. Onde mais? Na clínica de Instituto de Saúde Integrado de Santos. Tá. Dou aula na Marathon Academia e dentro do projeto Gaia, dentro das dependências do Clube Internacional de Regatas. E vamos falar do Projeto Gaia, né? O Projeto Gaia é um projeto que abraça crianças de 4 a 14 anos, né, de ambos os gêneros, e ele possui, não o Projeto Gaia, mas a ginástica, no caso do Internacional de Regatas, está há 28 anos. Então é uma casa que a gente acolheu como uma casa, e durante todo esse tempo a gente vem transformando vidas aí. E quando a gente fala de apoio, porque assim, é muito lindo ver as fotos que passaram ao decorrer da entrevista, vocês conquistando, competindo em outro país, mas e os bastidores disso, né? Porque eu acredito que não seja fácil, vocês precisam custear tudo isso, não é fácil. Como que funciona? O que você já enfrentou de barreiras, de obstáculos para conseguir chegar onde você chegou? Bom, para definir essa competição, nós tivemos que pagar quase todas as despesas. Então, passagem aérea, estadia, alimentação, transporte interno. Os atletas mesmo bancando? Cada um bancou o seu. Porque era uma competição patrocínio. Que pela primeira vez a gente estava participando. Tá. Infelizmente, não tinha um apoio, porque não tinha referência. Entendi. E o problema maior ainda que eu vejo é pessoas que não iriam, que são do nosso meio e que atravancavam a nossa ideologia. A gente queria ir, mas fala assim, você é perda de tempo, você vai ficar gastando dinheiro para ir para a Alemanha, não vai ter resultado nenhum. Então, isso magoa, chateia, né? Você está querendo pleitear alguma coisa pessoal ou até mesmo pelo país e esse tipo de informação atrapalha a gente, né? Se você não vai ter um ajuste, não vai ter um apoio financeiro, mas pelo menos dá um apoio moral, né? Um apoio de incentivo. É uma pena. O Brasil tem muito isso, né? Embora a gente seja um país com um calor humano muito bom, a gente acolhe, mas tem muito esse pensamento retrógrado, negativo para muita coisa. Tudo que é novo, não, isso não vai dar certo. Quanta gente que se fosse ouvir os outros não fazia nada. Que bom que você não escutou, hein? Assim. Olha só agora que você... Não só eu, como os outros E os outros também, né? Que parabéns a todos que conseguiram aí, porque foi um trabalho em equipe muito forte, de muita dedicação, em outro país, em outro território, com outro clima, e vocês conseguiram mesmo assim, né? Sim. Se sair bem. Aliás, setembro você tem mais competição já ou não? A gente tem uma competição em São Paulo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Tá.
E nós temos em Porto Alegre o Meeting, a 5ª edição. Olha só. Das quais 3 delas eu fui campeão e na de 2024 eu fiquei em 2º lugar. Queria mostrar aqui, ó. Me fala dessa medalha. Dá para mostrar aqui? Olha. Então essa medalha, ela representa a premiação por equipe. Então cada um dos ginastas que participou ganhou uma medalha dessa. Tá. É uma medalha que no rosto tem a figura do pai da ginástica, né? Quem criou a ginástica foi um alemão, foi Jan. E atrás da medalha fala o campeonato. Então foi o campeonato em Leipzig. Foi a primeira vez mundial. dele? Foi a primeira vez ou não? Não, ou foi a primeira vez que vocês foram? A edição é de 2 em 2 anos. Tá. E a próxima edição, 2027, vai ser no Japão. E essa aqui? Essa daí é a medalha de participação da competição, de cada competição que você faz, porque eram vários dias. Muito legal. E essa representa uma delas. Eu queria agradecer ao Brasil Futebol Clube pela sugestão de pauta aqui para o nosso programa, por incentivar o esporte também. Você treina lá já há muito tempo, né? Uma referência, eles ficaram tão orgulhosos de saber que tem uma pessoa que treina lá, um atleta master que faz parte do Brasil Futebol Clube e que conseguiu chegar onde você chegou, né? É muito importante. O Brasil ele tem diversas modalidades de esportes. Você que tem uma criança pequena em casa, ou você que é adulto, você pode praticar esporte, gente. Para de colocar na cabeça que já passou, não tem mais jeito. Dá para transformar a vida sempre, basta a gente querer. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para pessoas que estão nos assistindo e que de alguma forma elas têm vontade de praticar um esporte, ou é um atleta que pausou a carreira, ou sei lá, alguém que quer mudar de vida e que o esporte é uma porta para isso, né? De muitas formas. Você livra essa molecada de muita coisa errada quando você coloca desde cedo no esporte, né? A gente vê vários testemunhos de pessoas que entraram no mundo do esporte que tiveram sua vida transformada. Queria que você passasse uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre isso. E como que a ginástica pode transformar vidas também, como a sua, né? Sim. O que eu posso falar é o seguinte, a gente define a ginástica dentro do projeto como uma ginástica de iniciação. Então você dá toda a capacidade da criança para melhorar a sua habilidade motora, flexibilidade, a lateralidade. Então, em cima de todas essas qualidades, a gente trabalha com as crianças de 4 até 14 anos. As turmas são divididas por idade e gênero também. E elas acontecem dentro do Clube Internacional de Regatas de terça a sexta-feira. Fazem 2 vezes na semana. No Brasil Futebol Clube, diferente do Internacional, eles têm a modalidade para adultos também. Então, no caso que alguém quer começar a modalidade mais tarde, né, não começou de pequeno, ele tem a possibilidade de fazer, não como uma modalidade de competição, mas de preparação física para melhorar sua qualidade de vida, melhorar a saúde. Então, dessa forma, você pode fazer também a ginástica artística. Vira uma terapia também, né, pra gente? Vira, transforma. Porque os grupos são bem heterogêneos. Você tem, como você falou, médico, tem fisioterapeutas, tem pessoas que estão interessadas em fazer a ginástica, que não conhecem. Sim. E vão lá para descobrir a modalidade e ficam, porque eles interagem com outras pessoas da mesma idade ou idades diversas. Maravilha. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Nosso querido atleta master de ginástica artística, Nelson Kitahara, nos deu a honra de vir ao programa hoje falar um pouquinho da sua história e sobre o Campeonato Mundial Master de Ginástica Artística, onde ele foi um dos 3 campeões aí, ficou em 3º lugar, representando o nosso país. A gente precisa que o Brasil esteja cada vez mais pautado em destaques como esse, não é? É isso que a gente busca para o nosso país. Muito obrigado, foi um prazer estar contigo, viu? Eu queria te agradecer pelo programa, né? Muito obrigado. Pela oportunidade de mostrar a nossa modalidade, de apresentar os resultados que aconteceram. E fico muito feliz de estar aqui comparecendo com você. É isso aí, muito obrigado. Você que pegou o fim da entrevista, você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, programa Cláudio Abreu, digita lá, que vai ter completo para você acompanhar, tá bom? É isso aí.